estamos já no reino ali do Tantagin e tal, tá rolando as coisas, né? E vamos agora, a gente já passou do sonho, certo? Saíram do sonho e foram ali pra esse período que a gente tá agora, que é o período que eu acho que tá gerando já algumas controvérsias, né? Agora vocês podem falar frio sobre esse momento. Vai, Cris, começa por você. Começa aí, enquanto eu faço Lá vai eu destilar o meu veneno contra a protagonista de novo, oh meu Deus. Mais um drama, né? Eu destilando meu veneno contra a prota. Na hora que ela volta do sonho, ela não aprendeu nada? Meu Deus! Gente, falaram com ela que ele muda, ele se transforma no rei demoníaco pelas coisas que ele passou. Ela entra no sonho, ela viu que a Molusco se transformou num demônio pelas coisas que aconteceram com ela. E ela volta simplesmente querendo matar o Tantagin. O que, minha filha? Como assim, protagonista? Me ajude a te ajudar. Então, assim, nossa, sem condições. Ela a todo momento que ele tá mostrando que gosta dela, fazendo as coisas por ela só pensa nas estacas dela, em aumentar o número de estacas para colocar, né, para matá-lo. Então, assim, fora que ele mostra que ele é um bom rei, que ele é um bom imperador. Ele deixou o pessoal refugiado ir para o reino de Jin. Ele ajuda as pessoas. Ele salvou a família dela. O que mais? Muitas coisas que ele fez. Ele deu um posto pro irmão dela para continuar como general. Ele não, em momento nenhum, quis matar o príncipe. Ele tentou dar uma saída pro príncipe. Só que o príncipe, capaz do pai, vai obedecê-lo. Mas em todos os momentos ele mostra que ele não é um demônio. Que ele, na verdade, as pessoas ao redor dele é mais demônio, né? É mais demônio. Então, assim, eu não sei porque ela não entendeu ainda que as coisas que acontecem com ele que provavelmente vai modificar e vai o transformar no rei demônio, mas ela só quer enfiar a estaca, aquela estaca lá no coração dele. E ela não enxerga nada o que ele está fazendo de bom. Então, bocado de ranço dessa protagonista. A gente fica aquele morde-a-sopra, né? A gente tem cenas lindas, tipo ela dando beijo no rosto dele. Nossa, que ele dá tela azul, né? Que eu escutei o barulho do Windows na minha cabeça. Deu tela azul no cara, ele fica todo feliz. É linda as cenas românticas, mas a burrice dela tá me irritando. Tá me irritando também. Porque a gente vê que ele tá investindo no amor. Gente, aquilo que acontece dela, ela julgar ele antes de saber que ele... Nossa, e ele olha nos olhos dela e vê aquele ódio, aquele rancor. Como ele fala, eu tô acostumado que todo... Ele fala isso e é tão triste, né? Ele fala, eu tô acostumado a ver todo mundo me ver com ódio, com rancor, com nojo, mas como é que você pode me olhar assim também? Né? Que ele pergunta essa cena foi triste. Essa cena foi muito triste. E ela sabe que ele não admite ser traído. Em todos os momentos ela vê as pessoas o traindo sempre. E ela foi lá e foi conversar com o príncipe sem saber o que estava acontecendo. Ela poderia ter procurado saber o que estava acontecendo primeiro. Eu tenho problema com esse negócio do príncipe, que ela sabe como aquela ama que criou ele, traiu ele. Foi o quê? Envenenar a comida dele. E ela vai fazer o mesmo. Sim. O mesmo. Caraca, não é possível, sabe? É muita burrice pra um protagonista só. Meu Deus. Eu sei que ela tá botando só um negócio pra ele dormir. Mas, gente, isso é confiança. Ele tem confiança de pegar tudo que ela faz pra ele e comer, né? E eu falei, gente, ela vai usar a mesma coisa que as pessoas que traíram ele fizeram com ele. Sabe? E é o que eu falei, é gado demais. Porque a Cris só ri quando eu falo que ele é gado demais da protagonista. É gado demais. Porque o servo dele lá fala, como é? Ele botou a mão no rosto dela e ela puxou as roupas dele. E ele não fala um ai. Ele vai atrás dela e ainda pergunta: tem alguma coisa que você queira me dizer? Tem alguma coisa que não sei o quê? Gente, ele ainda tá tentando ser tranquilo, calmo, zen. E ela vai... Depois de tudo que ela fez, E falaram uma coisa que eu achei muito legal, que é aquela borboleta que pousa na comida e morre no lugar dele pra ele ver que a comida tá envenenada. A pessoa falou isso é o corno, assim, olha, não aconteceu nada. A luz... Fran? Oi? Fala, o que você falou? Você não, falou tá me ouvindo? Agora eu tô. Tô ouvindo. Bom... Ih, não tô ouvindo mais. Tá travando.
Giovanna. Ixi. Ele travou geral lá na frente. Sabe aquele corno convencido? Eu não vi nada. Apagou a luz, aí eu não consegui ver nada. Ah, sim. Entendi. Exatamente. Ele se fez de desentendido. E eu tava falando da questão da borboleta, falaram uma coisa que é muito importante. Que os insetos estão sempre protegendo ele. E lembra que a mãe dele meio que deixa os insetos para proteger ele? Que aquilo é uma proteção da mãe dele pra cima dele, sabe? Isso foi muito bonito até de falar. Agora, voltando àquela cena que você vê que ele tá gritando o tempo todo com ela. Aquela primeira cena que eles brigam. E ele tá esperando que ela fale alguma coisa de volta pra ele boa. Sabe? Ele tá falando. Ela nem me perguntou, ela já veio me atacar, sabe? Aquela cena é maravilhosa. A atuação dele ali foi... No final ele ainda cai lá, que ele tá ferido. Ai, dói meu coração. Mais triste, eu chorei, gente. Eu tô chorando toda hora. Na hora que chegar as cenas mais impactantes, as tragédias, eu não sei onde eu vou colocar tanta lágrima. Fala, Giovanna. Pode falar. Olha, infelizmente eu fui até o 18, então eu não vi essas próximas cenas. Uhum. E pela que tu estão dizendo, não faz sentido que ela passou a estar agindo assim. Aí me veio uma coisa na cabeça. E se aquela porcaria daquela Jade que tá no olho dela tá influenciando as atitudes dela pra fazer besteira? Eu acho que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Não, eu acho que ela tá perdida. Foi o que eu te falei. Ela tirou o foco da missão. Porque, assim, o problema dela, Gervais, é que ela quer salvar o príncipe. O problema todo da situação é o príncipe. Que não é nada dela. Ali naquela realidade. Ela não é o irmão... Ele não é o irmão da Molusco. Ela não é o sênior... Ele não é o sênior dela. Que seja a reencarnação do sênior dela. Certo? Antes. É isso que me irrita. Sabe? Porque, assim... Quando eu falo que ela tá desviando da missão... É salvar esse cara que não tem função na missão. Sim, mas se não for isso, eu posso ter. Minha outra teoria é. Eu acho que ela confunde, é o que eu tô falando. Eu acho que confunde sentimento. Sim, é essa questão. Eu acho. Desculpe, Fran, não quis parar você, tá? Desculpa. Mas ela não tá aqui nem na sala. Peraí, eu não tô nem ouvindo ela, gente. Ela tinha entrado agora há pouco. Avisando que ia tentar usar o celular. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar ela aqui pelo celular. Ela tá aparecendo aqui na minha, pelo celular. Bom, minha tela. Pra minha, não. O que eu tô achando? É porque eu tô tentando entender porque eu não vi a cena. Outra possibilidade é que ficar no sonho deve ter mexido demais a cabeça dela. Ela tá confusa de quem ela realmente é. Então ela tá misturando emoções nesse processo. Ou seja, em vez de ela fazer a missão dela, ela tá com vínculos emocionais com o príncipe, comparando com o irmão no sonho e com o futuro sênior dela. Ela pode estar com isso. Uhum. Eu não estou passando pano nela, estou tentando entender o que está acontecendo com ela. Ela pode estar realmente, como a Fran chamou, bipolarizada. Sem querer ofender ninguém que é bipolar aqui, por favor, não se ofendem. Não quero fazer esse tipo de comparativo, mas eu acho que como ele mudou muito por causa que ele estava num sonho, o sonho também mudou ela, só que ela mudou negativamente. Ela está começando a perder o foco da identidade dela, misturando coisas das três identidades numa coisa só. E vou ser sincero, eu também enlouqueceria com 3 identidades diferentes na minha cabeça. Eu não saberia quem eu sou, o que estou fazendo com verdade. Então ela pode estar. Por isso, é o meu ponto de vista, que como uma pessoa que não viu episódio ainda, ela pode pensar isso. Não quer dizer que ela está fazendo certo, não. Ela está fazendo totalmente errado. Mas eu estou tentando entender a lógica por causa disso, entendeu? Sim. Eu tô tentando pôr a Fran aqui de volta. Fran, tá ouvindo? Você apareceu, sumiu. Você tá mexendo aí. Fran? A imagem dela tá congelada aqui na minha. Congelou mesmo no celular, né? Congelou, sim. Caiu, eu acho. Então, eu acho que ela é uma pessoa muito boa. E às vezes, assim, pode ser essa teoria que você tá falando, dela tá confusa. Eu sei que, por exemplo, ele é uma representação do sênior dela. Sim, ele tem a mesma aparência, provavelmente. Esse sim tem uma relação de encarnação com a questão do sênior dela lá no futuro. Só que é o que eu tô falando.
ela, mesmo assim, vamos dizer assim, essa ação pra mim não tem desculpa, Gervásio. Porque assim, ele tá preso porque ele foi lá tentar matar o Tantagin. E ele prendeu ele porque ele é um criminoso político. Ele foi lá tentar matar um imperador, certo? No normal, ele já tinha o quê? Morrido. E ela fala, e ele mesmo fala o príncipe fala, sabe que o Tantagin não vai matar ele. E não vai manter ele preso. Só que o próprio príncipe quer morrer, porque ele sabe que enquanto ele estiver vivo, não vai haver paz. Isso é uma verdade, porque ele é um príncipe do reino inimigo, enquanto ele não morrer, o exército dele vai continuar lutando por ele. Então, por todas as teorias, a melhor coisa que aconteceria era manter o príncipe naquela prisão. Sabe? Ou realmente deixar o destino dele acontecer. O que você falou, ela tá em outro tempo, deixar as coisas correrem. Pensar e deixar as coisas correrem como elas têm que ser na vida dessas outras pessoas, que ela não tem que estar interferindo. Sabe? É aí que eu falo que ela sai do foco da missão. Ela vai lá se oferecer pra salvar o príncipe. Não, e ao fazer isso, ela tá traindo o Tantagin. Ô, Gervásio, ela vai colocar um sonífero na comida do Tantagin pra ele dormir, pra ela salvar, tirar o príncipe da prisão. Não tem desculpa. E ela sai com ele da prisão, ela acompanha ainda. Pelo menos é o que eu entendi, né? Não tem, assim, ela pode junto. É a coisa que ainda fala assim, ó. É o cúmulo de achar que é a poderosa gostosa, né? Ah, depois ele me pune, depois ele me perdoa. Tá se achando. Sabe? Tá fazendo errado e tá se achando. A última, quando ela voltar, ela explica pra ele. Não é mais fácil explicar explicar antes? Por que não explicou antes? E o que eu fico puta é assim. Aí você não viu a cena que eu tava falando da cripta. Que é a cena do... Que a mãe dele... Tudo que ele faz, que ele mata o imperador, é que o imperador rouba os ossos os ossos da mãe dele. Pra fazer uma magia contra ele, pra ele morrer. Fran, tá ouvindo? Você tá aparecendo aqui, mas não tá aparecendo aqui fora. Sim. Nossa, tá ouvindo? Ok. Então, estou ouvindo. Tá ouvindo? Ok. Então é muito bizarro, porque assim, é lógico que ele vai... Ele não foi... Ele nem queria matar o imperador. Ele falou, o imperador... Ele meio que aprendeu o imperador, então só que o imperador pega o jarro dos restos da mãe dele e joga no chão. Aquele pó que é o resto da mãe dele. Não, ainda chove, eu falei. Pra piorar, ainda chove nos restos mortais da mãe dele, não sobra nada, né? Acaba com pó. Eu falei, gente, ele tá tentando se segurar. Ele tá tentando ser legal. Mas ninguém tem sangue de barata e paciência tem limite. Aí que ele estoura. Só de curiosidade. Esse pessoal aí não tem noção que isso só vai ferrar eles de vez? Ou eles são tão papados assim, não, de querer aquele imperador do reino lá, o pai do príncipe, era ridículo. Né? O cara é louco. Ele queria mais que o filho morra, que todo mundo morra, que o reino dele... O reino dele acabou porque ele é um idiota. Sabe? Ele é aquela pessoa cega pelo poder, sabe? Muito horrível o que ele faz. Então, Tantagin tava todo no direito dele de fazer... Aí ela vai na tenda dele, ataca ele, né? Sem saber o que aconteceu, sem dar tempo dele explicar, já sai acusando ele que saiu no meio da noite pra matar a pessoa, blá, 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 blá. E ele começa a jogar com isso porque ele queria estar ouvindo outras coisas dela. E enquanto ele tá gritando, falando que ele fez mesmo, que ele é ruim, e ele tá chorando. E você vê que ele tá chorando. Ou seja, ele tá falando uma coisa, mas tá sentindo outra. E depois disso, quando ela descobre a verdade, ela vê que errou, ela vai atrás dele. Aí tem esse momento que ele fala que ele olhou pra ela, que ela olhou, ele viu a verdade nos olhos dela. Que ela olhou pra ele com ódio e nojo, como todo mundo olha pra ele. E ele fala assim, mas como é que você pode me olhar assim? Porque ele nunca fez nada pra ela olhar ele daquele jeito, né? E ele não entende por que ela consegue olhar... ela consegue olhar ele com tanto ódio, com tanta amargura, com tanto desprezo. E nesse momento é lindo, porque ele confessa todo o amor pra ela. Confessa, inclusive... Quando ele fala, uma coisa que eu nunca falei pra ninguém, que tem aquele diabinho na cabeça dele. Ele fala que ele nunca sonhou, mas que tem essa pessoa que quando ele tá próximo da morte, sempre aparece nos sonhos, que é o osso do mal, é o diabo e tal, né? Que aparece pra ele e fala com ele. Ou seja, ele contou o segredo mais escuro dele pra ela. Certo? Ou seja, ele se abriu total. E
Sabe? Ele se abriu E por total. que ela não disse, olha Eu só só, tenho uma eu sou do palavra. futuro, Tem uma palavra você pra vai ela. virar É uma linda filha da puta. destruidor, por isso que eu tenho medo e ódio de você, só que eu tô na dúvida, se eu salvo você, eu te mato. O que eu faço? Caramba, é isso. Eu acho que isso resolveria o problema, porque ele saberia o motivo dela odiar tanto. Se ela falasse Ele com entenderia. ele, exatamente, ele ia entender. É isso que dá raiva. Esse é o rancor de todo mundo, a raiva do geral. Porque ele tá se abrindo o tempo todo, ele tá sendo sincero, ele tá sendo bom, ele tá sendo gentil, ele tá se abrindo, ele contra os segredos. E ela não fala nada. Sabe? Ela até tentou, nesse negócio que a gente fala no date, quando ele beija ela, depois que... Ô, Maíra, Pode você tá falar. me ouvindo? Tô ouvindo, Maíra, Fran. você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Travando, mas tô. Eu tô ouvindo também. Você tá me ouvindo? Então, ele já começou a criar. Gente, ele já começou a criar os seus fios de amor. Vocês se lembram que toda vez que ele sente aquela coisa gostosa, aquela árvore no meio do coração dele, ela floresce, ela brilha. Sim. É uma cena de uma árvore que é tipo uma cerejeira, ela fica florescendo e tem uma aura em torno dessa árvore, que é a árvore do coração dele. Sentimentos que estão despertando nele. Ele mesmo já disse que já teve um sonho. Ah, isso que é um sonho? É isso que é sonhar? Sim. Então, ele está dando toda a oportunidade, já disse com todas as letras que gosta dela, mas ela está sendo uma tremenda filha da puta. Ela vai merecer tudo que está vindo pela frente. Foi ela que plantou. Sim. Tá? Aí, Foi ela assim- que plantou. Ó, olha aqui. Olha aqui. Ó, meu aqui, tudo putadinho. Tá limpinho. Ó, Por enquanto foi tá lindo, limpinho, Fran. Tá lindo. limpinho. Tá limpinho. ela é culpada. Aí na ponte. Mas olha só, a natureza dela não é tão santa, não. Ela tem uma natureza que é um quebra-cabeça de almas. Deixa eu explicar qual é a natureza dela. Tem A gente já como vai chegar explicar? lá. A gente tá na. A natureza Pera aí, da Fran. Sussu, Mais pra frente a gente Ela- fala disso. Pera aí, não fala disso agora, que isso aí é spoiler de coisas futuras. A gente ainda tá falando da história. Eu quero separar bem Então os tá. temas, tá? Eu quero separar o que já aconteceu pra depois a gente falar de teorias, tá? A gente tá falando do que aconteceu só. é que eu quero aproveitar como eu tô conseguindo falar. E assim, a tua internet tá bem difícil de entender o que você fala. No celular tá pior, não tá melhor, não. Hotel, né? Eu escuto chiados muito baixos e nem vejo ela aqui. Tá então bem eu não difícil sei o de que ela falou. entender. Do que Aqui você tá... também não tô ouvindo. Tá bem difícil de entender o que você Essa tá hora falando. tá Mas você falou todo mundo no o hotel, date todo era mundo falar alguma usando a coisa pra internet. ele, ou Maíra? Hã? Não, ela O tava... date era explicar a situação. Então, Ela no explica a date, o que situação. acontece? Na hora que ela dá o beijo, ele dá o beijo nela, e ela abraça ele, e ela até pergunta, né, ali naquela cena, você é Deus demônio ou você é o Minhê? Você é o meu amor ou você é o meu inimigo? Ela fala isso, né? E ela falou, eu queria que você fosse apenas Tantajinha. Ela até fala consigo mesmo, se eu contar pra ele a verdade e ele nunca se render ao osso do mal, será que eu posso ficar com ele pra sempre? Ela pensa isso. Aí ela vai falar alguma coisa. Só que os dois são interrompidos. Então ela não consegue... Ela ia tentar falar isso, mas os dois são interrompidos. Só que isso pra mim não é desculpa, porque ela tá junto com ele o tempo todo. Saiu dali e foi pra outro lugar... Aí o que eu falei, em vez dela tá mais preocupada. Aí, desse aí, acontece o rolo com o príncipe. Em vez dela tá mais preocupada em ir lá conversar com ele sobre esse assunto que ela não conseguiu falar, ela vai atrás do príncipe. Sabe? E o plano dela é botar ele pra dormir, ou seja, envenenando a comida dele, indo embora com o príncipe, porque ela vai ter que ir junto. Certo? Ou seja, ele não vai saber o que... Ele vai achar que ela traiu ele, que ela não explicou nada. Ou seja, imagina essa pessoa quando acordar, o que ela acha que ele vai fazer? Vamos dizer assim, que o plano dela desse certo. Que ele só dormisse. Aí ele tomou um Boa Noite Cinderela, a mulher dele fugiu com outro cara, entendeu? No meio da noite, sumiu... Mas o negócio é pior ainda do que isso, né? Qualquer um vai surtar, só que acontece pior. A mesma comida que ela botou sonífero, a cobra botou em veneno. Aí misturou o sonífero com veneno. Ou seja,
virou um negócio pra matar. Aí lascou de vez. Ainda quem vai comer é a avó e vai morrer a avó. E eu vou ficar muito puta porque eu adoro a avó. E o mingau que ela tava dando pra ele tinha o sonífero. Mas o da avó foi intencional. Foi a cobra que quer matar a avó. O da avó foi intencional, só com veneno. Foi? Essa A avó, mulher aí o veneno fica Billy Pavão. Pera que a Fran tá falando. Fran, conecta de novo, as pessoas não estão te ouvindo. De pavão. Billy de pavão, ok. Conecta de novo que a gente não está te ouvindo, né? Todo mundo Só que ele vai pensar que ela colocou o veneno, né? Sim, só que aí que leva a O acontecer. sonífero já estava errado, agora o veneno... Ela deu toda a banca de que tinha alguma coisa errada naquela comida. Sim, mas o veneno foi a cobra. Porque ela deu pra ele, ela não comeu, ela não quis, ele não quis. Assim, ele tava estudando, ele não quis comer, ela não quis comer, ela foi, deitou, se afastou dele. Aí veio um inseto, cai lá no negócio e ele vê que tá envenenado. Só que, assim, ele é tão gado. Porque, assim, se ele casa com ela no futuro aqui, mas ele vai ser tão gado que ele vai descobrir a verdade ou vai perdoar ela, certo? Que eu falo que é o gado demais. Com certeza, ele vai casar com ela, ou ele vai perdoar ela, ou ele vai descobrir a verdade. Então a gente vai passar por esse... Acho que a gente passa por esse problema, ok. Porque depois eles ainda vão se casar, né? Aqui, a Lê até fez um comentário legal aqui, que ela viu numa entrevista que o Lu disse que se pudesse voltar no tempo e mudasse algo, ele deixaria a Sussu contar o que precisava na ponte e já ia direto pro final da história, né? Evitando mal entendidos. Exatamente. Se ela falasse ali o que ela queria falar, você evitava muitos mal entendidos, com certeza. Né? Gente, lembrando que eu tô lendo aqui todos os comentários que vocês estão fazendo, tá? De vez em quando eu vou ler um aqui. Então, essa entrevista, inclusive, eu vou passar ela na quarta-feira. Eu legendei ela. Gente, uma entrevista linda. No começo, a Bailu fala que a primeira coisa que pensou quando viu o Luxi é que ele era hot. Eu vi. Foi muito legal. Aí ele fica até assustado. Ele, nossa, é mesmo? Essa parte. Eu mandei pras meninas hoje no grupo isso. É muito legal a entrevista. Então, tá vendo a situação, Gervásio, que se criou? Além dela... Já era ruim o suficiente... Ela fazer o quê? Botar ele pra dormir e fugir com o príncipe. Já era ruim o suficiente. E o negócio ficou pior, porque a cobra foi lá e envenenou a comida que vai matar a avó. Vocês viram o trailer do próximo episódio? Parece muito que ela vai achar que... Não sei se ela vai pensar que ele que matou a avó dela. O que vai acontecer. Eu sei que o mal entendido aí vai ser maior ainda. Vai ser pior a emenda com o soneto, sabe? Embora eu ache que ele é inteligente o suficiente pra... Como a cobra tava lá na casa, eu acho que ele é inteligente o suficiente pra desconfiar primeiro da cobra. Porque ele sabe quem a cobra é, né? A gente ainda vai ver o que vai acontecer, né? Mas o que eu falo assim, essa situação nem tinha que estar acontecendo, né? Porque, vamos dizer assim, até a Alê falou aqui, ó. O que me dá mais nojo é você cultivar o amor pra atrair. Lembra o lance do Pequeno Príncipe? Ser responsável pelo que cativa. Pois é, ela tá usando os sentimentos dele pra criar as estacas. Entendeu? Ela precisa... ela tá usando esse sentimento e cultivando o amor e tal. E assim, tá dando todos os sinais. E o cara tá se abrindo, se confessando. Falando todas as verdades, contando os seus segredos mais sombrios. E ela tá o tempo todo, como a Cris falou, pensando em pegar aquelas estacas e, sabe... E porra, é difícil torcer pra você desse jeito. Assim tá difícil ficar do seu lado. Fala aí, Cris, não é verdade? Pô. Aqui, ó. É verdade. A Verônica, ela não enxerga nada que ele fez. Ela trai o Tantagim com comida. Logo a comida que ele come sem nem pensar, né? E que foi o que a outra lá fez, a mesma coisa com ele. Continua, Cris, vai. Queria só ler o comentário aqui. Vai. Ela não enxerga nada que ele... ela não tá enxergando nada de bom que ele fez até agora. E ela não... Por exemplo, se ela desconfiar que foi ele que envenenou e tal, por que não investiga? Por que não vai atrás do negócio? Só quer enfiar a estaca nele. É isso que me irrita. Ele tá fazendo tudo de bom, tá sendo um bom imperador, tá fazendo tudo por ela. Tudo. E ela não retribui nada, ela só pensa em enfiar a estaca no coração do coitado. Eu vou chorar demais, gente. Essa cena desse casamento... Vai ser doído demais pra ele, vai. Vai, nossa, vai ser muito triste. Vai ser triste. Nós estamos preparando os lencinhos. Como diz a Solange, fala aí, Solange, vamos precisar do quê? Dos psicólogos. Quem paga o psicólogo depois? Fala aí, Solange. Não, é psiquiatra, psicólogo não dá conta, não. Tem que ser psiquiatra. Acho que a Fran voltou de vez agora. Fran... Fora isso,
Fala, Fran. Não somente psiquiatra, psicólogo, mas também encontrar um exorcista pra tirar os encostos nessas coisas desses dois, hein? Nossa, tá difícil, precisa mesmo. Ai. Aqui, ó, a Ale falou, mesmo que só fosse um sonífero, é o mesmo que a criada fez, que era um sonífero, exatamente. Ela tá usando a mesma arma que ele já contou pra ela, que ela sabe que a empregada dele, que era a pessoa que criou ele, que ele tinha uma confiança, tentou usar um sonífero contra ele. Certo? Ela vai fazer a mesma coisa. Meu Deus, ainda acha assim que tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Tudo vai ficar bem. Gonna be alright. Ela tá cantando aquela música. Be happy. Gente, é louca. Sabe? É o que eu falei, ela se perdeu. Se perdeu do plano. Porque ela Vai, pode falar. Uhum. E ela viu todas as pessoas que o traiu e mesmo assim vai cometer o mesmo erro das pessoas que o traiu e que ele ficou tão mal com isso, né? Então... Ela tá fazendo com ele exatamente tudo que as outras pessoas fazem com ele, que machucou ele tanto. Só que é pior porque ele ama ela. Fala, vai. É agora que me veio a cabeça, se isso é o destino dele, você tá por todo mundo que ele ama e gosta, e infelizmente a nossa protagonista só tá seguindo a onda do destino kármico pesado dele. Ah, não, eu já falo que é burrice mesmo. Porque assim... Não estou dizendo que é uma burrice. Estou dizendo que o karma tá fazendo a burrice deve piorar. Quando ela saiu do sonho, o que ela falou? Que ela não ia cometer os mesmos erros que a Molusco teve. Por quê? Porque ela corre atrás do que ela quer. Cadê? Aonde? Onde foi parar? Ela tá cometendo os piores. Onde foi parar essa frase? Piorou o negócio. Vocês lembram que ela sai falando isso? Ah, eu não... É porque eu sei o que eu quero, ainda chega assim, senta do ladinho dele, né? Dá uma agarrada nele, assim. Cadê? Onde foi? Quem te viu? Esqueceu? Né? Mudou assim? Tá. Isso que me irrita um pouco, sabe? Ela tá tomando todas as atitudes erradas e não pra pensar, sabe? Por que é que eu tô falando? Tá se preocupando com pessoas que não merecem e que não estão ligadas a esse destino que ela tinha que estar... Ou das duas, uma. Ou ela tinha que pensar primeiro nele como amor dela, ou a outra, ela tinha que estar focando só nele, mesmo que fosse para apunhalar o coração dele, entendeu? Mas focar no plano. No plano, ou eu conto pra ele a verdade, a gente tenta uma solução, ou eu continuo com o plano. Só que toda vez que ele se ressente dela, ela perde as estacas. Então toda vez que ela faz uma merda dessa, ela corre o risco de perder essas estacas que ela precisa pra salvar o mundo. Entendeu? Porque foi o que aconteceu na briga da barraca que você não viu. Quando ele fica ressentido dela, todas aquelas estacas da lágrima lá que ela consegue, voltam, somem. E ele vai nascendo conforme ele vai ficando... ele vai ficando feliz, os fios dos sentimentos vão crescendo. Aí ela vai conseguindo novas estacas. Então ela tem que pensar nisso. Se ela magoar ele de novo, ela vai perder a mesma arma que ela precisa pra salvar o mundo. Então por que ela tá fazendo... Sabe? Não tá focada. Que eu falo, não tá focada nem num lado nem no outro. Isso me irrita. Porque ela sabe o que vai acontecer, sabe? Ela tá mais perdida que segue o meio tiroteio. Aqui, ó, Verônica, não importa se é sonífero, o que importa é que é a traição. Pois é. Sabe? Aí, Angélica, pior que quem vai morrer vai ser a avó. Eu vou chorar muito, eu adoro a vozinha é tão legal. Ai. Aqui, ó, Nivaldo. Que raiva ali, porque ele perdoa tudo que ela faz, ela não merece. Pois é, que eu tô falando, é gado demais, é gado. Ele perdoa tudo. Eu nem falo isso, as meninas aí. É gado, perdoa tudo que ela faz, gente. Ela só faz cagada e ele tá lá. Ele que tá passando o pano. Eu achei que ia precisar eu passar o pano pra ele. E ela que tá passando. Ele tá passando o pano direto pra mulher que ele gosta. Ele tá lá só limpando assim. É verdade, ele é o maior passador de pano dela. Porque o meu pano ela não tem, não, jamais. Meu Deus. A gente achou que a gente ia ser os passadores de pano, mas o Tantajinho é o maior passador de pano. Nessa história desse drama, quem passa pano é o Tantajinho. Deixa eu ler aqui. Aqui, ó. Pelo trailer, entendi que a Sussu vai achar que foi Tantajinho que matou todo mundo. Parcial novamente. Também, pelo trailer me fez parecer que ela acha que o Tantajinho que vai matar a avó dela, no caso, como um castigo pra ela. Gente, ela ainda vai pensar o pior dele de novo? Será? Eu vou ficar muito chateada.
Aqui a Lê, concordo com a Maíra, ela vai tentar salvar o cara mesmo errado, porque ela é totalmente parcial. Ela sempre vê o príncipe certo e tenta agir como errado. Pois é, e o que eu tô falando, isso vai totalmente contra aquilo que é a missão dela. Que eu tô falando, toda vez que ela faz isso, ela perde aquela arma que ela precisa, que eu falei, que ela esteja focada em matar ele, jogar aquelas espinhos no coração dele. Toda vez que ela dá um passo errado, um passo em falso, ela perde a arma que ela precisa pra salvar o mundo, vamos dizer assim, que é o mais importante pra ela, em teoria, né? Aqui, olha, ela vai achar que foi ele que matou a avó. Eu também tô achando, eu vou ficar muito chateada. Se ela achar que ele não tem nada a ver, né? Quem botou as coisas na comida. Foi ela mesmo, né? Mas eu também tô achando que ela vai achar que o Tanta-G tem alguma coisa a ver com isso. Aqui, ó. Vai ter sempre mal entendido, mesmo porque ela sempre pensa o pior dele, nunca o melhor. Para o príncipe é ao contrário, ela sempre pensa o melhor, mesmo ele estando errado. Exatamente, é o preconceito. Ela usa essa palavra, lembra que ela fala? No túmulo de novo. Me desculpa, eu tive preconceito contra você. E o que ela fala? Que ela nunca vai fazer isso de novo. Mas aí na cena seguinte... ela já vai ela fazer de novo. Isso me dá uma raiva ainda, porque ela prometeu. Eu vi você com preconceito. Eu juro pra você que eu nunca mais vou olhar pra você assim. E ela vai e faz isso de novo na cena. Assim, ali, ó. 5 minutos depois. A few minutes later, ela faz a mesma coisa. Que é ver ele com preconceito, entendeu? E fazer esse tipo de coisa. Então, pô, tá difícil passar pano pra essa pessoa, tá me chateando já tô ficando puta. E eu vejo que tá todo mundo puto no chat, né? E eu concordo, gente, eu concordo com vocês, eu também... Fran, vai ficar aqui assistindo? Fran, tenta conectar lá de novo. Tá me ouvindo, Fran? Se tiver... O notebook tá melhor do que o celular. Eu vou falar pra ela tentar no notebook, que ela disse que vai sair da live, que ela não tá conseguindo. Eu tô olhando aqui o tempo todo se ela tá conseguindo entrar. Não. É porque, como ela tá usando a internet do hotel, a internet do hotel esse horário com certeza é complicado. Porque deve estar todo mundo na internet. Ô, Solange, só muta aí que tá dando retorno aqui. Deixa eu ver. Aqui, Ale, nossa, verdade, eu nem lembrava desse agravamento dela prometendo. Pois é, ela ainda promete, a Alice falou assim, sim, verdade. Ela chega falando, eu vi você com preconceito. Aí a cena que ele fala do olhar, como é que ela pode olhar ele daquele jeito. Porque ele, na cabeça dele, ele nunca fez nada pra ela. Tem até na cena que eles brigam, ela fala que não se pode mudar a natureza de alguém. Ele pergunta, que natureza? Ele fica sem entender. Ela fala umas coisas pra ele que ele não entende. Que natureza? Ele não entende que natureza é essa. Porque pra ele a natureza dele tá ok, tá normal. Ele nunca fez nada pra ela julgar ele daquela forma. E aí ela fala que nunca mais ia olhar pra ele daquele jeito. É o que eu falo. Aí logo depois a bicha ainda vai fazer isso. Ai, meu Deus do céu. É irritante. Deixa eu fechar aqui a enquete, gente, pra eu passar pra próxima, que tem muito a ver com isso que a gente tá falando. Fechando a enquete aqui. Então vocês preferem histórias que a pessoa que aparece de repente. 83% dos votos prefere o Tianjian, né? Que é o termo que eles usam para aquela pessoa que aparece de repente ao lado. Então só 17% preferem o Uzumaki, que é aquela história das pessoas que cresceram juntas, né? Aquele romance de infância, que tem muito drama também. Nossa, drama coreano não pode faltar as pessoas se conhecerem na infância pra ter alguma coisa. Gente, esse é o clichê dos dramas coreanos, né? As pessoas mesmo têm se visto uma vez lá quando era pequeno. Pode falar, Gervásio. Conhece a piada dos dramas coreanos, né, Maíra? Fala, qual é? Posso conhecer, não sei qual. Pode falar. A Coreia só tem 3 ruas. A Coreia só tem 3 ruas. Todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. Ai, meu Deus do céu. Isso é muito do drama coreano. Tem sempre que ter aquele conhecimento do passado. Alice falando, ali ela poderia falar a verdade pra ele, que ela foi fazer lá, né? Pois é. Ela prometendo aquilo, piora ainda mais a situação. Mais a situação ainda dela, que eu acho que mostra ainda mais que ela tá sendo traíra, né? Deixa eu passar aqui então pra última enquete. Que tem a ver com isso que a gente tá falando. Deixa eu entrar aqui, deixa eu botar aqui só pra passar a última enquete pra vocês. Vamos lá. E a terceira e última enquete da noite.
经常就是闹出误会的。 Quem deixa o outro mais triste? Número 1. Li Sussu deixa Tantajin mais triste, ou seja, ele sofre mais. Ou número 2. Tantajin deixa Li Sussu mais triste, ou seja, ela sofre mais. Já vou colocar a enquete aí, deixa eu só falar aqui com o pessoal, né? Então, a enquete, não sei se já apareceu para vocês aí, né? Foi uma pergunta da entrevistadora que eu achei muito interessante. A entrevistadora pergunta pros dois, né? Quem mais triste? Li Sussu deixa o Tantajin mais triste, né? Ou é o Tantajin que deixa a Li Sussu mais triste, né? Aí os dois começam a brigar, sabe? Os dois falam que um é o outro, que é o outro, que é o outro. Eles não chegam ali muito a um acordo, não. Mas eu vou perguntar aqui pra vocês pra ver o que vocês acham, certo? Tá lá, eu vou deixar assim, a enquete tá assim, né? Quem deixa o outro mais triste? Li Sussu, ou seja, ele sofre mais. Ou o Tantajin que deixa ela mais triste, ou seja, ela sofre mais. Votem aí. Quem é que sofre mais, ele ou ela? Eu acho que vai dar 100%, mas tudo bem. Votem. Votem nessa enquete, que essa enquete é legal. Eu deixaria uma terceira opção, ambos. Ambos. Então, eles falaram ambos. No início eles tentaram brigar pra ver, na entrevista eles tentaram brigar. É você. Ó, até agora, onde eu assisti, eu tenho uma opinião muito bem formada sobre isso. Sabe? Que com certeza que quem tá sofrendo mais nessa história aí é ele. Por enquanto, não que ela não esteja sofrendo, gente. Mas é, assim, ele ser responsável. A pergunta é a pessoa sendo responsável. Ela tá sendo muito responsável pelo sofrimento pobre aqui. Ele, por enquanto, não fez nada pra ela sofrer, não. Alice, essa é fácil, essa enquete é ela com certeza. Vocês entenderam aí a pergunta, né? Tá aparecendo aí pra vocês, gente, a enquete, tá, né? Tá certinho já, né? Essa é fácil, eu acho fácil, né? Porque realmente ela tá pegando pesado, sabe? Assim, ele, por enquanto... Vocês acham que ele fez alguma coisa pra desmerecer o amor dela? Eu, por enquanto, não vi nada, não. Não, ele nunca errou. De novo, mais um personagem do Luke nunca errou. Ele não tá fazendo nada, gente. A culpa é dela.